Lá em Lucas 24, capítulo 24, versículo 13 em diante, vai dizer assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou-se e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele perguntou: quais? Explicaram: o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já é este o 3º dia desde que essas coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjo, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então disse-lhe Jesus: honestos e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse em sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, impunha-lhe o que a seu respeito contava em toda a Escritura. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com ele. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, e deu-lhes. Então se lhe abriu os olhos, e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora levantou-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram-lhe os que acontecera no caminho e como fora por ele reconhecido no partir do pão. Amém? Senhor, no nome de Jesus, nós te louvamos, glorificamos o teu santo nome, Senhor, que o Senhor venha falar diretamente ao nosso coração essa noite, através da sua palavra, Senhor. A sua palavra é viva, eficaz, é aquela que nos direciona, Senhor, que aquece o nosso coração, ó Pai, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Como está o nosso coração? Né? Pergunta que, quando eu estava meditando, eu me fiz. Como está o nosso coração? Como está na nossa caminhada, no nosso dia a dia, com tudo que acontece ao nosso redor? Como está o nosso coração? Como nós estamos indo, né? E pela graça do Espírito Santo, nós estamos aqui, todos nós estamos aqui firmes, fortes, prestando um culto de louvor ao Senhor,
Você e eu, nós estamos aqui prestando um culto de adoração ao Senhor. Nós não viemos aqui simplesmente ouvir uma palavra. Nós não estamos aqui simplesmente para um momento, um ritual, pelo qual nós estamos aqui buscando força no Senhor. Nós estamos aqui para prestar um culto ao Senhor. Só que coisas acontecem na nossa vida, como de fato eu estava falando um pouco antes aqui. Coisas acontecem no decorrer da nossa vida, onde nós temos que saber lidar com elas, saber lidar com as situações, porque inevitavelmente algumas coisas chegam até a nossa vida, e se nós não entendermos o propósito delas, se nós não entendermos o propósito de Deus, o nosso coração, ele se inclina, ele se esfria, e nós nos desviamos do propósito e da vontade de Deus sobre a nossa vida. E nós não estamos isentos, independente de quem seja, de acontecer algo para que nós venhamos nos esmorecer na nossa caminhada, nos entristecer na nossa caminhada. Nós aqui estamos falando de dois homens, qual deram andamento a um momento que aconteceu na vida deles ali. Eles tinham uma expectativa em respeito a Jesus, eles andaram com Jesus. Então, quando nós falamos de andar com Jesus, eu quero trazer você a pensar em algo que não é como eu e você hoje, apesar de quando nós compreendermos a palavra, nós temos uma graça até maior, porque nós temos o Espírito habitando em nós, mas nós temos um privilégio aqui de entender e olhar para homens que olharam nos olhos de Jesus e tiveram a oportunidade de perguntar coisas extraordinárias. Nós temos o privilégio aqui de olhar para homens aqui que as dúvidas que surgiam no coração deles, eles tiverem a oportunidade de verbalizar com Jesus e para Jesus, e tirar ter algumas respostas, possivelmente, em respeito ao sentido da vida, ao que ocorria na vida. Mas nós enxergamos aqui dois homens que se entristeceram a um ponto de fazer as malas espirituais e ir embora, virar as costas para o ministério, para tudo que Deus tinha para eles, virar as costas e ir embora. Quantos de nós não pensamos nisso? Quantos de nós não passamos por isso no decorrer da nossa caminhada? Quantas vezes você não pegou e não fez aquelas malas espirituais por conta de alguma circunstância, por conta de alguma situação? Você não fez essas malas e elas ficaram prontas por um determinado momento, e de repente você cai em si, que você, para onde irei eu, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? Por que abandonaria eu, Senhor, neste momento? Por que agora, Senhor, o meu coração está nesse estágio? Por que neste momento? O que fazer? Há situações que, se você e eu não tomarmos conta de nosso coração, de nossa vida em Cristo, nós sucumbiremos. O coração, ele chega ao ponto de esfriar de tal maneira que você desiste de tudo que você conquistou em Deus, em Cristo, no decorrer da sua caminhada, e abandona e volta para casa. Esses homens aqui, você vai enxergar aqui, eles olhando, caminhando com Cristo, mas quando eles estavam ali no cenáculo ali, em um determinado momento na vida deles ali, naquele momento, eles decidiram, eles estavam conversando, na conversa eles fizeram as malas e saíram e foram embora para casa. A Bíblia vai relatar que eles já estão no caminho para casa, já estão caminhando para casa, e Jesus aqui, ele aparece no meio do caminho. Jesus, ele aparece no meio do caminho. E com a falta de compreensão do propósito de Jesus, nós passamos a tomar decisões precipitadas. E sendo assim, essas decisões podem gerar o esfriamento do nosso coração.
tudo passa por nossa cabeça, tudo vai passar pela sua mente, pelo seu entendimento, todas as situações que você passa, do que você vive. Eu sempre falo isso, eu sempre digo isso, que nós vivemos. Eu bato muito nessa tecla, irmãos, porque nós ainda estamos praticamente, eu falo no geral, a igreja mesmo, no geral, nascemos em Cristo, estamos vivendo em Cristo, e às vezes nós estamos ainda adolescentes no Senhor, ainda dependentes dos nossos pais dentro de casa, porque nós temos que romper com algumas situações para que o nosso coração venha permanecer aquecidos em Deus, aquecidos em Cristo. Nós temos que entender o propósito de Deus, o projeto de Deus para a nossa vida, para que nós, quando nós passarmos por alguma situação, nós entendemos que a nossa força, o nosso entendimento está em Deus, está no Senhor Jesus. Então as decisões que nós vamos tomar pela falta de compreensão do que Deus tem para nós, elas têm um resultado para a nossa vida. O esfriamento ou a nossa perseverança no que Deus tem para nós, porque havia 12 no cenáculo e mais alguns esperando a promessa de Jesus, e 2 tomaram essa decisão de ir embora, desistir de tudo que Deus tinha para ele e sair de volta para casa. Então, Jesus ele sempre aparece do nosso lado, nesses momentos com o propósito de reacender a chama do Espírito Santo em nosso coração. Ele sempre vai aparecer no nosso lado, sempre com o propósito de reacender a chama do Espírito Santo em nossa vida. Então, há várias situações que querem esfriar o nosso coração, mas quando Jesus, ele nos aparece até onde nós estamos, o que ele quer nos dizer nesse momento é que eu quero que você volte, eu quero você de volta em casa, eu quero você de volta para mim, eu quero você de volta para o ambiente onde você estava, porque o propósito meu para você é muito maior do que você compreendeu aqui até nesse momento. Então, é por isso que eu quero trazer para você um entendimento, e quero meditar com você aqui nesse livro de Lucas, no Evangelho de Lucas aqui, relatado aqui. Eu quero meditar com você sobre alguns resultados da nossa decisão quando nós não compreendemos o propósito de Deus. Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem um propósito quando Ele veio à terra. E quando Ele olha para mim, para você, Ele tem um propósito para mim, para você também. E Ele vai estar atrás de mim e de você até o final. E dos resultados primordiais é o esfriamento do nosso coração. Nós começamos a esfriar o nosso coração a ponto de desistir de quem nós somos. No versículo 13 vai dizer assim, naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, cerca de 60 estádios. Eles decidiram voltar, possivelmente para sua casa. Alguma coisa aconteceu ali que o coração deles ficaram de uma forma incompreendida do que tinha acontecido, que eles decidiram voltar para casa. Eles não compreenderam a majestade do que Cristo fez naquele momento ali, e algumas coisas aconteceram naquele ambiente ali que esfriou o coração deles, e eles decidiram voltar para casa. O sentimento deles chegaram a um ponto de dizer a eles assim, olha, vocês têm que sair daqui, porque aqui não compete mais vocês estar aqui. E eles se deixam levar por esse sentimento que estava acontecendo quando eles estavam dentro do cenáculo, reunidos com os irmãos, em oração com os irmãos, em comunhão com a igreja. Os sentimentos dele, o sentimento que passava no coração deles aqui, chegou ao ponto deles desistirem da caminhada que eles tinham tido com Jesus. E eu quero falar com você sobre alguns sintomas que esfriam o nosso coração.
primeiro entra com o desânimo. A morte de Jesus causou um desânimo tão profundo nesses homens, a ponto de desanimarem e abandonarem o ministério deles, abandonarem a comunhão com os irmãos, abandonarem a intimidade com Deus, abandonarem a oração que eles estavam no momento esperando uma promessa. O desânimo, quando chega ao nosso coração, nós temos que estar atentos. Nós temos que ouvir a voz do Senhor, não deixar que o desânimo tome conta do nosso coração. Porque às vezes o que quer dizer o desânimo em nossa vida, quando nós começamos a desistir das coisas de Deus para a nossa vida. Não é das coisas que a denominação implanta no indivíduo, mas sim do que Deus tem para nós. Do propósito que Deus tem para nós. Porque Deus, ele iria fazer uma revolução na terra a partir daqueles homens que estavam naquele cenáculo. E eles são dois homens que desistiram do que Deus tinha para eles aqui. Deus iria deixar de fazer o que ele fez na terra por conta daqueles dois? Não. Mas o desânimo chegou ao coração de homens que andavam junto com Jesus a ponto deles desistirem. E nós não somos diferentes disso. Nós temos que cuidar do nosso coração para que não deixar que esse desânimo chegue ao ponto de nós desistirmos de estarmos em comunhão, de estarmos em oração, de estarmos fazendo que o nosso ministério ande diante do Senhor. Quando nós começarmos a desanimarmos do que nós temos em Deus, nós temos que tomar cuidado se nós não estamos preparando a nossa mala espiritual. Porque isso não acontece do dia para a noite, acontece diariamente. Nós vamos achando motivos para estar desanimados na presença do Senhor. Ou é pelo desagrado da fala, ou é pelo desagrado do irmão que nós não gostamos e deveríamos gostar. É a igreja, nós vamos arrumar muitas justificativas para desanimar e desistir. Nós vamos achar várias justificativas. Só que a nossa fé não está pautada no que nós vemos, está pautada no que Cristo tem para nós. O propósito de Cristo naquele momento era morrer, ressuscitar e encher a igreja do poder do Espírito para dar andamento na salvação que ele tinha para o mundo. Não era simplesmente morrer. Eu quero detalhar um pouco mais à frente e você vai ver que esses dois homens entenderam exatamente distorcido o que Cristo quis dizer aqui. E a Bíblia relata o que eles entenderam. O segundo sintoma é a cegueira espiritual. Pensa só você uma coisa, a Bíblia fala que Jesus, ele glorificou o corpo. Quando se fala de um corpo glorificado, possivelmente a gente pode não ter um conhecimento visível do que era a pessoa. Mas, quando nós vamos olhar pela lógica e uma interpretação que nós podemos ter das Escrituras, é que ela vai dizer o seguinte, que Jesus acompanha eles na beira do caminho, e eles começam a conversar com Jesus, e eles estavam como que cegos, eles não reconheceram Jesus. Jesus diante dos seus olhos, e eles não reconheceram Jesus. Ah, pastor, mas ele deve que glorificou de uma forma onde não era a mesma aparência. Mas lá na frente você vai ver, falar assim, que eles reconheceram Jesus. E onde está o perigo? Onde mora o perigo aqui? Onde um dos maiores temores que principalmente, eu revelo para você sem temor e sem nada no meu coração, porque nós temos que identificar quem nós somos, como está o nosso coração. Porque o meu maior temor é estar com Jesus, andando com Jesus e distante dele, não enxergando, simplesmente o sentindo. Porque esses homens estavam aparelhados com Jesus, Jesus conversando com eles, eles não reconheceram Jesus mais. Eles não reconheceram Jesus. E você vai ver um destaque aqui, na cegueira espiritual aqui, que eles não têm mais comunhão com Cristo. Não é um fato de eu estar descartando esses dois homens, mas a palavra vai dizer
que eles voltaram a ter comunhão lá na frente. Eles voltaram a estar em comunhão lá na frente. Então o desânimo, o sintoma do desânimo, elevaram eles a irem embora e a ter uma cegueira espiritual tão grande que eles não reconheceram mais Jesus diante de seus olhos. E nós não devemos ter vergonha disso, irmãos, não devemos ter vergonha de olhar para nós e identificar isso diante de nossos olhos, porque isso é um perigo para nós, porque a cegueira espiritual é, de fato, uma das piores coisas que pode acontecer na vida de um cristão. Porque você já não identifica mais o Senhor Jesus diante dos seus olhos. Você sente algo, mas você já não identifica mais quem é que está falando com você. Você já não tem mais um discernimento de quem realmente está falando com você. E nós devemos cuidar do nosso coração para que esse desânimo não entre no nosso coração, para que essa cegueira não volte de volta aos nossos olhos, para que nós não venhamos reconhecer Jesus novamente. Então, muitas vezes nós ficamos cegos por sentimentos que nos atormentam diariamente. Às vezes você passa por algumas situações como ira, angústia, a depressão, uma perca querida, de um ente querido, às vezes te desorienta muitas pessoas. Nós encontramos pessoas desorientadas nesse tempo, não estão sabendo lidar com a situação, mesmo. Desejos de maldade começam a entrar no coração de pessoas, começam a tomar conta do ambiente da vida das pessoas, a ponto delas ficarem cegas completamente e voltarem à sua vida anterior, e voltarem ao que ela era antes, a pegar a sua mala espiritual e dizer: eu não quero mais, porque já não se reconhece mais, já não se vê mais diante de Deus, porque o desânimo chegou, porque tinham uma expectativa diante de Jesus, e Jesus não supriu essa expectativa deles. Então o desânimo chegou até o coração, a cegueira chegou até os olhos, e agora tudo que tem dentro do seu coração é a angústia, a depressão, a ira no coração, e isso vai fazer a pessoa entrar num estágio elevado de cegueira espiritual. Então, o sintoma nos diz, esses sintomas do desânimo e da cegueira vai nos dizer quão distante nós vamos estar diante do Senhor. Ele vai nos dizer a distância que nós estamos do Senhor. Dentro desses sintomas aqui, nós também encontramos algumas causas que podem causar esse desânimo. Vai causar isso na minha vida e na sua. Do esfriamento do nosso coração, as conversas que não edificam. Nós vamos encontrar aqui, irmãos, o sentido do porquê que esses dois homens voltaram para trás. Porque eu quero meditar com você aqui, especificamente aqui, no versículo 19 ao versículo 21. Acompanhe comigo lá, se você estiver com a Bíblia aberta ainda, você vai entender. E ele perguntou: quais? Eles falaram assim: porventura, o Senhor é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém nesses últimos dias? Eles falaram para Jesus. Aí Jesus pergunta para eles: mas quais foram esses acontecimentos? Aí eles vão começar a explicar. E explicaram o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, como os principais sacerdotes e as autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já este é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Eles olharam para Jesus, ainda via o Jesus de Nazaré. Eles reconheciam o Jesus de Nazaré, eles não conheciam o Jesus, o Cristo.
Jesus de Nazaré, ele era conhecido sarcasticamente porventura sairá alguma coisa boa de Nazaré? Esse não é Jesus, o filho de José, o carpinteiro? Esses homens ainda olhavam para Jesus, olhando assim, porventura vocês não conheciam Jesus de Nazaré? Aquele homem, o homem que andou sobre a terra. O Senhor não estava lá em Jerusalém, o Senhor não viu que as autoridades o tomaram, pegaram ele e levou para ser morto. E Jesus, ele relata nas suas escrituras que ele se entregou para as autoridades. Isso haveria de acontecer. Quando você olha Jesus ali no Getsêmani, Jesus praticamente, ele te dá o sentido de quem vocês procuram. Olha para os romanos, quem vocês estão procurando? Sou eu, o Jesus. Esses homens aqui, eles estavam olhando ainda para o Jesus homem, o Jesus que estava, o Jesus debilitado, o Jesus frágil, o Jesus que foi açoitado, o Jesus que foi moído, o Jesus que estava pregado na cruz. Eles olhavam e enxergavam esse Jesus ainda. A conversa deles não era sobre o projeto de Cristo, era sobre o Cristo que estava homem na terra, o Cristo homem na terra. Quando nós não entendemos o propósito de Deus, nós conversamos só conversas que não vão edificar o nosso espírito, nós vamos retroceder na nossa caminhada. Então, essas são as coisas pelas quais causam o nosso esfriamento no nosso coração. Então, o assunto deles eram apenas o processo e não o propósito. O processo do que aconteceu. Jesus, o Nazareno que morreu, que pegaram, era só o processo, o que aconteceu, não o propósito. Muitos assuntos nos fazem olhar para o que é temporal e passageiro somente para o que vai ficar, para o que está na cruz, o Jesus que não pode fazer mais nada. Então, quando as nossas conversas ficam só no temporal, no visível, nosso coração não tem jeito, ele vai se esfriar, porque as nossas dores, as nossas dificuldades vão ficar naquele que está morto, naquele que não pode fazer mais nada por nós. A segunda causa é outra que é importante também, é a dúvida que causa dentro do nosso coração. Os dois, eles relataram que Jesus não estava mais dentro do túmulo, através das mulheres e através de um dos que estavam junto também. Só que a dúvida ainda pairava sobre o coração deles. Eles não acreditaram no que o Jesus, o Cristo tinha dito. Olha, eu vou ter que viver, eu vou ter que passar por isso, eu vou ter que reviver. Lá no versículo 25, vai dizer o seguinte: ó nércios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Aí Jesus continua, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunhava-lhe o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Eles duvidaram do que Jesus pregara a eles. Então nós não podemos duvidar do que a palavra nos diz. A palavra é viva, a palavra é eficaz para nós. Ela diz que nos dará conforto, sim. A dor, como aconteceu em muitos lugares, nós vamos olhar e ver, como eu disse aqui no início, nós vamos ver um Jesus que chega diante de um túmulo e sente uma dor. Possivelmente, eu não sei ao certo, mas possivelmente pode ter esse sentimento que eu tive no início do culto, que é a dor que ele sentiu das irmãs de Lázaro. Não foi de si próprio, porque ele, como Deus, ele sabia que ele iria ressuscitar Lázaro. Só que ele sentiu a dor que elas sentiram, de que se ele não ressuscitasse aquele homem, aquelas mulheres nunca mais iriam ver o seu irmão. E o fato de nós estarmos na terra, isso é uma realidade de você perder alguém que é querido por você,
alguém que você ama, alguém que está próximo de você. E Jesus sentiu aquilo naquele momento. A Bíblia vai dizer que Jesus chorou naquele exato momento, sentindo aquela dor, sentindo aquele peso de perca. Então, a dúvida, ela nos traz um entendimento de que a palavra não é real sobre nossa vida. Só que a palavra, ela é verdadeira, ela é eficaz. Nós não podemos duvidar do que a palavra diz. A palavra diz que Jesus é Deus, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus restaura, que Jesus traz de volta o ânimo, que Jesus ele não deixa dúvida em nosso ser, que o que Ele disse que faria, Ele fez. E Ele vai fazer. O que Ele disse para mim que vai fazer? O que Ele disse para você que vai fazer? Nós temos que ter um entendimento de que Cristo é quem domina a nossa vida. O que nós devemos trabalhar é para que o nosso coração continue aceso diante dEle. Para que o nosso coração continue queimando. Que o nosso coração venha a ser brasa dentro de uma lenha, onde o que nós devemos fazer é acender as outras lenhas. Entendendo que é Jesus é quem está fazendo isso. É Jesus. A falta de Jesus, o esfriamento do nosso coração é a falta de Jesus junto de nós. Então nós não podemos permitir o nosso coração se esfriar. Nós não podemos permitir isso. E uma coisa que eu gosto sempre de comentar, até chegar a esse ponto aqui, irmãos. Sempre, escute bem isso. Sempre. Não estou falando diariamente, mas sempre você vai dar de frente com uma carreta que vai querer esfriar o seu coração. Você vai dar de frente com algo que vai abalar você e você vai ter que se permanecer de pé. Não é isso aí que você está passando agora, não. Talvez você esteja passando por uma grande dificuldade também. Talvez essa carreta já deu de frente com você. Mas às vezes nós estamos tão bem que nós falamos assim, isso não vai passar comigo. Não, tem coisas que abalam a sua fé. Tem coisas que chegam para abalar a sua fé, para te botar no eixo, para te mostrar para você onde você está, quem você realmente é, porque você tem oportunidades de revelar o seu verdadeiro eu, o seu verdadeiro eu sou, quem você é. O que realmente está no seu coração. Você tem a oportunidade de revelar, eu vou voltar às práticas antigas, eu vou voltar a ser quem eu era. As oportunidades chegam. Elas chegam cedo ou tarde, mas elas chegam. Eu queria te dar essa notícia, eu confesso que não, mas o amigo é aquele que dá a notícia que vai chegar. Quem gosta de dar notícia de morte? Chega fulano, você avisa que morreu. Quem gosta de dar essa notícia? Mas alguém tem que dar notícia. Certo ou não? Alguém tem que dar notícia. Gostando ou não, tem que dar notícia. Então, gostando ou não, irmão, vai chegar. O que eu estou falando para você aqui não é te desanimando, não. É você tem que se preparar para esse dia. Sabe por quê? Porque se nós não estivermos preparados, nós vamos estar aqui. Esses homens estavam na onde? Eles estavam reunidos no cenáculo, eles estavam em comunhão no cenáculo, eles estavam em oração. Vai olhar lá em Atos 2, eles estavam em oração, buscando a vinda da promessa do Senhor. Eles estavam buscando a promessa, eles estavam buscando o enchimento do Senhor. Sabe o que eles fizeram? Era como se eu ou você se levantasse da cadeira aí agora e falasse assim, ó, eu não quero mais isso, eu não acredito mais nisso, e saísse dessa porta para fora e voltasse para casa e não voltasse mais para a presença do Senhor, simbolizando aqui o momento. Eles desanimaram disso. Então você vai estar aqui sentado, ouvindo, e você vai sentir essa vontade. Não estou falando que vai ser o seu caso, mas quando chegar, você tem que estar preparado. Você tem que falar assim, ó, eu não vou. O meu Senhor vive. Ele não está naquele túmulo mais. Ele vive. Ele não está pregado mais. Ele vive. Ele sabe
eu tenho que conhecer o propósito do Senhor Jesus para a minha vida. Então, quando nosso coração se entra nesse estágio, nós temos que entender que pela glória do Senhor Jesus, Ele vem para aquecer o nosso coração. Ele chega para aquecer o nosso coração. Ele não se esquece de nós. Ele chegou até esses dois homens. Ele foi até Pedro na beira do mar, quando estava pescando. Versículo 32 vai dizer o seguinte: e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Jesus, ele vai chegar. Quando eles ouviram a voz do Senhor, nós podemos até não vê-lo, mas o nosso coração vai senti-lo, o nosso coração vai queimar sentindo ele, o nosso coração vai abrasar sentindo o Senhor. Então o que nós precisamos para que o nosso coração não se apague? A palavra do Senhor. Devemos estar constantemente cheios da palavra do Senhor. Versículo 27, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. A palavra de Deus vai falar sobre esse Cristo vivo, que vai acender a chama no seu coração constantemente, nos dias de angústia, nos dias de tristeza, nos dias de amargura. Ele vai chegar com conforto, com consolo, mas não se esqueça que esse aqui é um processo que nós precisamos para que o nosso coração esteja aceso. A oração é outro processo que nós precisamos para que nosso coração continue aceso. Jesus, versículo 28 e 29, quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já se declina, e entrou para ficar com eles. Eles não queriam aquele homem junto deles. Sabe quem que esses dois queriam aqui? A presença de Jesus junto deles. Porque até aquele momento ali, esse homem que eles chamam aqui é um desconhecido para eles. Esse homem que eles convidam para entrar para dentro, para que ele não continuasse a sua jornada na escuridão, é um desconhecido para eles. O que eles queriam é mais daquela presença, mais daquele queimor no seu coração. O que eles queriam era isso, e é isso que nós devemos ter através da oração. Por isso que a palavra ela vai nos direcionar para a intimidade dentro da oração. O que nós temos que ter é mais intimidade com o Senhor através da nossa oração. Sabe por que eu afirmo para você categoricamente que esses homens não queriam a presença daquele homem desconhecido, mas sim de Jesus? Porque de imediato, mais à frente, quando você vê eles olhando e os seus olhos sendo abertos, você vai ver que a Bíblia vai dizer o seguinte: e imediatamente eles voltaram. Então, para dois homens que estavam preocupados com a caminhada daquele outro homem, por que eles voltaram para trás naquela hora da noite? O que eles queriam era a presença de Cristo na vida deles. Através da oração nós conquistamos isso hoje. Amém? A palavra de Deus ela é a lenha, e a oração ela é o fogo, e juntas elas incendeiam o nosso coração. A palavra e a oração, elas nos levam à permanência, que é o que vai nos fazer estar em comunhão com o Senhor, que é o que aconteceu aqui no versículo 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e partiu e deu-lhe. Então, eles abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. A comunhão com Deus vai abrir os nossos olhos diante de tudo que nós estamos passando. Se nós passamos por grandes dificuldades em algum determinado momento, a comunhão com o Senhor, ela vai abrir os nossos olhos.
independente de onde nós venhamos estar. A comunhão com Deus com o nosso próprio, nos mantém o nosso coração aquecidos na presença de Deus. A minha comunhão com você vai nos manter aquecidos, porque é juntos que nós devemos ficar. Esses homens não deveriam nada que estar lá na casa dele. Eles tinham que estar no cenáculo, juntos, esperando a promessa, esperando o que o Senhor tinha prometido a eles naquele ambiente. Então, quando nós sabemos como o nosso coração está, nós vivemos a vontade de Deus, nós passamos a viver a vontade de Deus. Quando eles vivem a comunhão com Cristo, naquele momento ali, eles começam a viver a vontade de Deus. E aí eu quero concluir com você aqui, meditando com você aqui, se nós sabermos, quando esses homens passaram a entender, quando eles voltaram à comunhão com Cristo, quando eles viram, eles compreenderam quem era Cristo ali, eles voltaram para Jerusalém, eles retrocederam, eles pegaram a mala deles de volta e voltaram para o propósito do Senhor, lá no versículo 33. Em Lucas 24, 49, eles ficaram onde e como Jesus ordenara. Jesus ordenara para que eles ficassem em Jerusalém, para que eles esperassem que a promessa viria e os encheria. Eles começaram a andar no propósito do Senhor. Em Atos 2, do 1 ao 4, eles receberam essa promessa, que fora o enchimento do Espírito Santo. Então, quando nós andamos na presença, quando nós aguardamos o Senhor, nós compreendemos como está o nosso coração diante de Deus. E o Senhor começa a agir através da nossa vida. Nós ficamos num lugar onde o Senhor nos manda, nós entendemos as ordenanças do Senhor, nós somos cheios da presença dEle sobre nossa vida. Então nós devemos ficar atentos à cegueira e o desânimo, que são sintomas desse esfriamento. Nós devemos ficar atentos ao desânimo e à cegueira que vão nos acompanhar até o fim da nossa estadia aqui na terra. Nós devemos cuidar com as nossas conversas que não edificam e com as dúvidas que retiram a nossa fé naquele que vive, naquele que veio, naquele que te deu um propósito de destino. E devemos aquecer o nosso coração com a palavra de Deus e vida de oração. A palavra de Deus e uma vida de oração, ela é aquecimento para o nosso coração. Então nós devemos estar com o nosso coração aquecidos diante do Senhor, através da palavra e através da intimidade. Foi isso que trouxe aqueles dois homens de volta. Foi Jesus expunhando ele a palavra dele, esmiuçando a palavra. E eles entendendo que só a presença de Cristo junto deles e a comunhão os fez voltar para trás, os fez voltar para o reposicionamento que Cristo tinha colocado eles. E é o que nós devemos fazer hoje. O que eu falo e quero dizer para você hoje aqui é como está o seu coração, porque nós colocamos as nossas forças em muitas situações e às vezes nós colocamos em coisas erradas, em coisas que não vão edificar a nossa vida. E aqui eu não estou aqui para pré-julgar onde você está colocando, eu só estou dizendo que quem tem que conhecer como está o nosso coração somos nós mesmos. Porque aquele ambiente tinha cerca de 120 pessoas naquele ambiente. E nenhuma das 120 conseguiu fazer mudar de ideia esses dois homens de Deus aqui que foram embora. Então, quem teve de discernir o que estava e onde estava o seu coração foi eles mesmos durante a caminhada. Eles voltaram a enxergar o Cristo ressurreto diante dos seus olhos. O que eu e você devemos é entender que nós estamos aqui para ter um discernimento de onde está andando o nosso coração em tempos de dificuldades. Onde estão andando os nossos pensamentos em tempos de dificuldades. O que nós estamos realmente fazendo em tempos de dificuldades. Quais estão sendo as nossas atitudes em tempos de dificuldades, em tempos de não compreensão do real propósito de Cristo na nossa vida. Porque não permanece, irmãos,
nós não vamos permanecer se nós não estivermos preparados. Nós não vamos permanecer. E eu não estou falando isso aqui só para mim não, irmãos. Eu estou falando de uma realidade de entendimento de peso, de degraus que nós vamos começar a subir e nós vamos ter a compreensão que nós temos que estar mais preparados a cada dia. Senão nós não vamos conseguir romper. E eu quero deixar para você aqui essa noite aqui, que quanto mais você conhecer o propósito de Deus na sua vida, mais você vai ficar aguardando Ele em comunhão com os irmãos, aguardando a promessa vinda do enchimento do Espírito Santo sobre a sua vida. E é isso que eu desejo para você, para mim, para toda a nossa família nesse momento. Amém? Glória a Deus. Vamos orar.